Você acredita no poder de um sonho? Nós acreditamos. E hoje temos mais de 170 mil motivos, número que aumenta todos os dias, para não pensar em parar nem um segundo. São mais de 170 mil vidas que buscam uma real mudança em suas histórias, que veem na conquista do cargo público a independência e a realização que procuram. Nossa responsabilidade é grande. O Gran Cursos Online carrega uma missão: mudar vidas por meio da educação e da tecnologia, formando profissionais qualificados e qualificadas para servir a sociedade. E essa missão está profundamente ligada ao que fazemos todos os dias. Atuamos com educação digital e não ensino à distância. Aqui, o aluno está sempre perto de nós e fazemos tudo pensando primeiro nele, pensando em você. Somos absolutamente obcecados, obstinados, determinados, imparáveis em trazer o que há de melhor. Se não existir ainda, nós inventaremos. São mais de 170 mil alunos. A gente tem que levar videoaulas, PDFs, simulados, eventos, todos de qualidade, atendendo à necessidade de cada um. Tem níveis diferentes, formações diferentes, mas a nossa preparação deve levar em conta aquilo que vem sendo cobrado pelas bancas, nem mais nem menos. Sempre atento às atualizações necessárias para a formação do aluno e a preparação adequada para que ele consiga a tão sonhada aprovação em um concurso público. Na construção de uma videoaula, muitas vezes o aluno acredita que a gente chegue no estúdio e aperte o play, mas a bem da verdade, seja na preparação dos slides, seja na atualização constante da legislação ou da jurisprudência, a gente está ali atento a cada um dos detalhes, perdendo noites de sono, mas sempre voltados à atenção máxima, que é a efetiva preparação e encurtar o caminho até a aprovação. Dentro dos PDFs, o trabalho não é diferente, porque tantas e tantas vezes a gente vê pelo noticiário notícias de atualização do STF, do STJ, e tudo isso precisa ser digerido por nós, mastigado e entregue de uma forma simples e efetiva, garantindo a aprovação de cada um dos nossos alunos. Há mais de 20 anos eu estou dentro do serviço público. Eu já passei por cargos diferentes, como de nível médio, de nível superior, e hoje sou juiz de direito. E eu tenho certeza que o nível de exigência das provas significa que o serviço público espera contar com servidores muito bem preparados para bem servir a população. A aprovação em um concurso público não é o final, não é uma reta de chegada, é uma linha de partida. É a partir dali que você vai atuar em prol de toda a sociedade brasileira. Eu também já passei por inúmeras reprovações e não só eu, como também todos os professores que estamos aqui no GRAN, a gente provavelmente já vivenciou muito disso. Na nossa época não tinha essa quantidade de tecnologia, tanto para trazer um excepcional material, quanto para trazer orientação também em relação à forma de estudar. E aqui a gente fica muito feliz de poder compartilhar todas as dores, mas também todas as alegrias de poder construir e trazer excelentes profissionais que vão ajudar a população. Ser revolucionário faz parte do nosso DNA. Democratizamos a preparação para concursos e provas, levando o melhor conteúdo com os melhores professores na mais moderna plataforma tecnológica até os menores municípios do Brasil, dando chance a todos de competir por igual. Somos tão preocupados com inclusão que, muitas vezes, usando apenas um celular, nosso aluno pode transformar a sua vida. Mas, por trás de toda essa tecnologia, temos pessoas intensamente comprometidas com o que fazem. Afinal, no fim do dia, tudo se resume a pessoas cuidando de outras pessoas. São elas que geram números superlativos difíceis até de dimensionar. Aqui, produzimos e renovamos conteúdo a todo momento. Já são mais de 108 mil videoaulas, 30 mil livros digitais em PDF e mais de 1,3 milhão de questões. Tudo organizado em mais de 24 mil cursos online para concursos públicos e provas, fazendo do Gran Cursos Online o ecossistema de preparação mais completo e 100% focado no edital. Além disso, somos a única empresa do mercado que usa inteligência artificial para acelerar a aprendizagem e promover a inclusão social. Estamos apenas começando. Em 2016, nós saímos de uma sala em que mal cabiam 25 pessoas para hoje ocupar diversos andares um dos maiores e mais modernos prédios do centro de Brasília. Já são mais de 470 colaboradores, 520 professores, centenas de parceiros pelo mundo, em mais de 8 anos dedicados à aprovação de alunos em todo o Brasil, nos mais variados cargos e carreiras,
como magistratura, tribunais, polícia, fiscal, saúde, educação, além de provas como OAB, CFC, residências e muito mais. Com a assinatura ilimitada 6.0, o nosso aluno tem tudo o que precisa em um único lugar. Conteúdo de ponta, mentorias e ferramentas de organização de estudos. E agora, em 2021, nossos alunos têm acesso a 4 aplicativos. O app Gran Cursos Online, que permite acesso à plataforma e aos PDFs e videoaulas. O app Gran Cursos Questões, com a possibilidade de resolver questões sem internet. O app Gran Audiobooks, que contém mais de 13 mil cursos de todas as carreiras, exame de ordem e leis secas em áudio. E o app Gran Gerenciador de Estudos, para você ter o controle total do seu tempo e do seu desempenho. E somos a única empresa também com aplicativo para televisão e para desktop. Temos a melhor tecnologia e tudo o que você precisa para passar em um concurso público em um único lugar. O estudo é transformador, a tecnologia é transformadora. Por onde passam, mudam o que ali estava e o que ali estará. E nós enxergamos isso diariamente, a cada depoimento que recebemos, a cada abraço forte em aulões de véspera, nos resultados das provas homologadas. Não há sensação melhor do que ver que um sonho se concretizou, que o nosso dever foi cumprido, que um processo de transformação ocorreu e mudou uma história por completo. É por isso que nada vai nos parar, nada vai nos desmotivar. Ajudar você é uma honra que merece toda a nossa garra. A minha história ela começou em 2019, quando eu fiquei desempregado e realmente decidi estudar para concursos. Só que eu estava meio perdido sem saber para qual concurso estudar. Além disso, eu não tinha muito dinheiro. E se eu mudasse de ideia ou errasse na minha escolha, eu não teria mais dinheiro para comprar outro curso ou tentar outra coisa. Foi aí que eu conheci o Gran Cursos Online, os professores e a assinatura ilimitada. Pagar um valor justo por mês e ter acesso a todo o conteúdo e apoio necessário para realizar o meu sonho me fez ter mais segurança na minha escolha de qual carreira eu realmente queria seguir. Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte, mas saber que o Gran também está comprometido com a minha aprovação, isso me deixa ainda mais seguro. Eu larguei tudo. Eu não me encontrava na iniciativa privada. Mesmo tendo um bom salário, sabe? Eu me organizei financeiramente e aí eu decidi parar de trabalhar e só estudar durante um ano. Isso foi ali em 2017. Mas não deu muito certo. No meio do caminho, as contas em casa começaram a apertar e aí eu fiquei com muito medo de não ser aprovada. E aí eu tive que engavetar esse sonho e voltar para o mercado de trabalho. Ali no final de 2018, eu conheci a plataforma do Gran e a assinatura ilimitada também. E aí eu percebi que dava para tentar de novo, sabe? Então eu me organizei e eu já não podia deixar de trabalhar, mas eu percebi que pelo online eu ia conseguir me planejar os meus estudos e dessa vez ia dar certo. E aí eu comecei do zero mesmo, mas com apoio e com cuidado que eu nunca tive antes. É online, mas parece que eles estão do meu lado o tempo todo. A assinatura ilimitada, ela é completa, videoaula, PDF, questões, os aplicativos também, muita coisa exclusiva e com excelente conteúdo. Eu sinto a responsabilidade deles com a minha aprovação e eu também estou fazendo a minha parte. Nosso compromisso com a educação digital é o que move o coração da nossa empresa. É o combustível que nos faz continuar a busca por oferecer ferramentas ainda mais inovadoras e conteúdos de excelência para todos que buscam um futuro melhor. O que fazemos todos os dias permite que milhares de alunos alcancem a realização e o sucesso. Aqui, todo mundo pode.
Olá, caros alunos e alunas do GRAN OAB. Eu me chamo Michele Tonon e hoje nós vamos conversar sobre as principais súmulas em direito penal, as súmulas mais importantes, aquelas mais recorrentes no exame de ordem. Fico muito feliz com a presença de todos vocês, vejo aqui, bom dia Kel, bom dia Josefa, o Severino, bom dia, todos os penalistas, isso mesmo, animado Severino, bom dia Lucas, bom dia Flávia, o Daniel sempre presente, o Arley, bom dia. Que bom ter todos vocês aqui, pessoal. Fico muito feliz. Luiz Henrique, o Luca, a Elaine. Estão animados, então, para o estudo das súmulas? Pessoal, atenção! A gente, no direito penal, no direito processual penal, nós estamos aí em constante atualização. Ontem, no final do dia, nós tivemos a notícia da derrubada dos vetos do pacote anticrime. Então, em breve, nós vamos ter aí novidades também. No Código Penal, tivemos alterações no 121, no artigo do homicídio, e lá nos crimes contra a honra, no artigo 141. Em breve, eu vou trazer essas novidades para vocês também. Tá certo? Rosilda, bom dia Marizane, bom dia, Ellison. Legal, pessoal do Brasil todo aí, de Recife, de Natal. Que ótimo. Vamos então começar, pessoal? Foco nas súmulas. Primeiro slide que eu trago aí para vocês sobre a aplicação da lei penal. Nós estamos então, conforme eu iniciei a nossa conversa de hoje, diante de várias alterações legislativas, No direito penal, nós temos aí vivenciado várias modificações no texto da lei, não só da lei penal, mas também da legislação extravagante, e no momento de aplicarmos esta lei, nós temos que atentar a alguns princípios básicos do direito penal. O princípio número 1, fundamental, é o da irretroatividade da norma penal. O que significa isto? A lei penal, como regra, não vai se aplicar a fatos pretéritos, a fatos que ocorreram antes da sua entrada em vigência. Isto porque a lei penal, nós temos lá o princípio da legalidade estrita, o princípio da anterioridade, como regra, eu só vou aplicar a fatos futuros. Pois bem, mas há exceção. E qual é a principal exceção? Quando a lei penal é favorável, quando a lei penal é mais benéfica, quando a lei penal vai possibilitar àquele agente uma condição melhor do que a que ele está. Então, se vem uma nova lei que diminui a pena cominada para o crime, que afasta uma majorante, que revoga uma qualificadora, todas estas hipóteses, que nós chamamos de novatio legis in melius, de leis novas mais benéficas, vão sempre retroagir. Sempre. Isto é, vão se aplicar a todos aqueles que foram condenados ou que ainda estão respondendo a um processo criminal. Então, muita atenção, pessoal. Princípio básico é a irretroatividade da norma penal, porém, este princípio cede lugar quando estamos falando da norma penal mais benéfica. E vejam, quem vai aplicar esta norma penal mais benéfica? Depende do estágio do processo em que nós estamos. É possível, e olha a questão de prova da FGV, é possível aplicarmos a lei nova mais benéfica a fatos já transitados em julgado? O indivíduo está lá no presídio, cumprindo pena. É possível que ele seja beneficiado por uma lei nova mais benéfica? E a resposta é sim. Você não vai errar esta questão. A FGV vai trazer lá um casinho prático, vai dizer Francisco, José, Mateus está lá cumprindo pena no estabelecimento prisional. A sentença dele já transitou em julgado, mas a família fica sabendo de uma nova lei que traz uma situação mais benéfica para o crime em que Mateus foi condenado. Você, como advogado, como advogada, como irá agir nesta hipótese? Você vai pleitear ao juízo da execução penal a aplicação da lei nova.
não precisa de revisão criminal. E vai se aplicar ao indivíduo que tem o trânsito em julgado? Sim, não há óbice. A lei nova mais favorável favorece, vai beneficiar qualquer um. Esta é a súmula 611 do STF, pessoal, recordista em prova. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Então, o juízo da execução penal tem a obrigação, ele é competente para aplicar a lei nova mais benéfica. Eu precisaria pedir? Ora, não era necessário pedir. Lá na LEP, no texto da Lei de Execução Penal, vocês vão ver que dentre as competências, as atribuições do juízo da execução penal, está lá a aplicação da lei nova mais benéfica. Sequer necessário pedido do advogado, da advogada ou do Ministério Público, não é necessário. Mas nós sabemos que o volume de processos, o volume, de pessoas que estão lá cumprindo pena, muitas vezes o magistrado não tem condições de imediato de aplicar a lei nova a todos, então a tarefa do advogado diligente, do advogado atualizado, do advogado que está ali ciente das modificações legislativas é no primeiro dia de vigência da lei ir lá na vara de execução penal e protocolar o pedido de aplicação da lei nova mais benéfica, ok? E se o processo está tramitando, aí vai ser o juízo de conhecimento. Se o processo está esperando o julgamento da apelação, vai fazer a petição para o desembargador relator, tá bom, pessoal? Então, lei nova mais benéfica, súmula 611 do STF. Temos mais uma súmula do STF, pessoal, quanto à aplicação da lei penal, que é a súmula 711. Esta súmula também já apareceu algumas vezes na prova da FGV. Qual é o enunciado da súmula 711? Vejam aí. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. O que esta lei está nos falando, pessoal? Atenção! Crimes continuados e crimes permanentes. O crime continuado, nós sabemos que é uma ficção jurídica. Nós vamos ter os crimes praticados com o mesmo modus operandi, nas mesmas condições de tempo, de lugar. Então, nós vamos ter crimes ali em regra de mesma espécie, que violam o mesmo bem jurídico e que são praticados numa sequência. E para fins de aplicação da pena, o legislador instituiu o crime continuado e diz o seguinte: para fins de aplicação da pena, eu vou considerar como se fosse um crime só. Eu tenho um crime inicial e outros crimes parcelares, e eu vou pegar a pena deste crime, o mais grave, se forem diferentes, ou a pena de um deles, se forem idênticos, e somar frações, a depender da quantidade de crimes parcelares. É aquela clássica hipótese de um indivíduo que sai na madrugada, ele vai até um local onde está acontecendo um show, um evento esportivo, onde estão estacionados vários carros, e ele sai praticando furtos nestes carros. Ele furta 5, 10 carros em sequência, todos eles ali estacionados no mesmo local, ele utiliza do mesmo modus operandi, ele age sozinho, ele não emprega violência nem grave ameaça, ele pratica 10 furtos em sequência. Este indivíduo poderá ser beneficiado com o crime continuado. Vejam que há um desígnio único e ele vai se parcelando ao longo ali do tempo. Então, nós temos aí esta ficção jurídica, considera-se crime único para fins de aplicação da pena. Este é o crime continuado. E temos o crime permanente, que é aquele cuja consumação se prolonga, se protrai no tempo. Exemplo de crime permanente clássico: extorsão mediante sequestro. A vítima é feita de refém por um sequestrador
que tem por objetivo obter uma vantagem ilícita, um preço de resgate. Enquanto esta vítima está sendo mantida como refém em cativeiro, este crime de extorsão mediante sequestro, artigo 159 da parte especial, o crime está continuadamente ali, pessoal, permanentemente se consumando. Tanto é que é possível a prisão em flagrante em qualquer momento. Então, para estas duas hipóteses de crime continuado e de crime permanente, a lei nova que sobrevier durante a continuidade ou durante a permanência poderá ser aplicada a este indivíduo, ainda que seja uma lei mais grave. Então, imaginem que este indivíduo que está praticando os furtos na madrugada, então ele começa a praticar os furtos, supondo aí no dia 19, e aí ele avança à meia-noite e continua no dia 20. E no dia 20 entra em vigor uma lei que torna mais grave este crime que ele praticou. Vai poder incidir a ele esta lei nova mais grave? Veja, sim. Por quê? Porque a continuidade está se estendendo. Se o indivíduo, então, está mantendo a vítima em cativeiro e sobrevém uma lei nova dizendo agora a pena da extorsão mediante sequestro é de 25 a 30 anos. Ele poderá ser ter a sua condição prejudicada, portanto, com o agravamento da pena para o crime que ele está ali praticando? E a resposta é sim, porque não cessada a permanência. Então, súmula 711 do STF também muito importante para a sua prova no que diz respeito ao crime continuado e ao crime permanente. Tá ok, pessoal? Pegaram aí estas duas súmulas do STF, anotaram direitinho a 611 e a 711, não vão esquecer, ok? Vamos adiante então, vamos ver mais uma súmula. A súmula agora que eu trago, ela diz respeito à aplicação do princípio da adequação social. Quando nós estudamos os princípios que regem o direito penal, quando nós falamos das teorias acerca, da conduta, nós mencionamos o princípio da adequação social, segundo o qual, o professor Hans Welzel, o famoso Hans Welzel, o pai do finalismo, ele vai dizer que a adequação social é o seguinte: quando eu tenho uma conduta que no plano social é considerada adequada, é considerada uma conduta aceitável, que não há ali com aquela prática, com aquela conduta, uma afronta a um sentimento comunitário de justiça, que esta conduta não deveria ser considerada crime. E aí nós vamos observar que, por vezes, há um descompasso entre a realidade social e aquilo que está previsto em lei como crime. Exemplo muito comum: comércio de produtos falsificados. Comércio de CDs, DVDs, mídias piratas. Quem nunca foi a uma feira ou a um comércio popular e não adquiriu uma bolsa réplica de uma bolsa famosa? Ou uma camiseta, uma camisa de uma marca, imitando ali uma marca famosa, cujo preço é sensivelmente maior, Quem nunca comprou ali um CD, um DVD pirata, querendo então pagar mais barato para ter ali as músicas, o filme do seu artista preferido? Esta é uma prática, pessoal, social aceita. Nós vemos aí constantemente as pessoas comercializando estes produtos. Porém, esta comercialização afronta o direito penal, afronta o artigo 184, parágrafo 2º. Viola direitos de autor, no caso da comercialização de CDs, de DVDs piratas. Então, eu posso aplicar o princípio da adequação social a estas condutas, a este indivíduo que falsifica os CDs, os DVDs e comercializa? Eu posso aplicar o princípio da adequação social? E a resposta da nossa jurisprudência é não. Por quê? Porque no direito brasileiro, pessoal, nós não adotamos a adequação social como apta a revogar normas penais. Nós estudamos o princípio da legalidade estrita. Somente a lei penal cria tipos e revoga tipos. Então, somente uma lei
formulada pelo Congresso Nacional, segundo o processo legislativo previsto na Constituição, uma lei em sentido estrito, uma lei ordinária ou uma lei complementar de competência da União poderá instituir um crime. E também só uma lei poderá revogar este crime do ordenamento. O costume não revoga a lei. O costume não revoga leis. O costume não tem o condão, muito bem, Arley, de modificar a lei. Então, pessoal, o que nós temos aqui de jurisprudência do STJ? A súmula 502, vejam aí no material. Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Embora seja uma prática social, embora nós tenhamos aí pessoas que comercializam, pessoas que adquirem, que comprem, e que isso muitas vezes não é visto como uma infração penal por boa parte da população, em verdade, sim, viola os direitos de autor. Afinal de contas, aquele que escreveu, né, a música, que compôs a música, o compositor, o intérprete da música, o produtor, a gravadora, todas estas pessoas fizeram um investimento naquele bem. É um bem imaterial, o direito de autor é um bem imaterial, mas é um bem que tem valor econômico, que tem expressividade, e, portanto, quando há esta violação aos direitos de autor, a lei prevê um crime. E este crime vai subsistir ainda que esta prática seja por muitos tolerada, por muitos aceita. Então, gravem muito bem isto, pessoal. Súmula 502 do STJ. Há crime, sim, na conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Nós não aplicamos o princípio da adequação social. Outro exemplo de inaplicabilidade da adequação social, pessoal. Jogo do bicho, jogos de azar. É contravenção penal. Está lá no artigo 58 do Decreto-Lei 3688, que é a Lei das Contravenções Penais. É uma prática social muito comum no Brasil? Sim, mas é contravenção penal. Então, o indivíduo que pratica o jogo do bicho pratica uma contravenção penal, embora seja um comportamento, por vezes, socialmente aceito e tolerado. Não aplicamos a adequação social. Ok, pessoal? Somente a lei, então, vamos atentar para isso, somente a lei produz a chamada abolitio criminis. O que é a abolitio criminis, pessoal? A supressão da figura criminosa do ordenamento. Quem é apto ou apta a suprimir a conduta criminosa do ordenamento? Somente a lei, em sentido estrito. O costume vai influenciar como? Pode influenciar lá na aplicação, na individualização da pena, né? O magistrado pode considerar ali, né, as questões referentes às circunstâncias do crime, pode considerar o costume de forma interpretativa, mas não poderá deixar de aplicar a norma penal, continua sendo crime. Tanto o artigo 184, parágrafo 2º dos CDs e DVDs piratas, e temos aqui a contravenção penal do jogo do bicho. Não confundam, pessoal, crime e contravenção, tá? O crime são aquelas figuras mais gravosas, que ofendem um bem jurídico tutelado de forma mais intensa, que o legislador considera condutas mais graves ao convívio social pacífico, ao passo que as contravenções, embora ontologicamente, ali na razão de ser, não se distingam dos crimes, são apenadas de forma mais branda e são consideradas pela doutrina como crimes anões, né? Então, nós não podemos usar como sinônimas as expressões crime e contravenção, tecnicamente errado. O que nós podemos utilizar? O gênero delito
que inclui crime e contravenção, ou infração penal, que vai incluir crime e contravenção. Mas não podemos empregar como sinônimas as expressões crime e contravenção. Há diferença. As contravenções penais estão previstas no Decreto-Lei 3688 de 41. Legal? Tá dando para acompanhar, pessoal? Bacana, vamos lá, o Kleber, bom dia, Kleber. A Eliane diz que está bastante atenta, isto mesmo, anotem estas súmulas para não esquecerem. Ellison, bom dia então, pessoal, a Thaís Juliane chegou por aqui também, a Fernanda. Vamos continuar o nosso estudo das súmulas em direito penal. O próximo assunto que eu trago para revisarmos é o assunto da aplicação do princípio da insignificância ou bagatela. Nós sabemos que a insignificância ou bagatela é uma tese defensiva muito importante, pessoal. Trata-se de uma causa extra ou supralegal de exclusão da tipicidade material das condutas. Não há crime, portanto, quando eu verifico uma situação insignificante. A conduta vai ser formalmente típica, mas materialmente não representa lesão ao bem jurídico tutelado. Quando nós vamos cogitar de aplicação do princípio da insignificância ou bagatela? Crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, crimes não hediondos, crimes que tenham aí aspectos patrimoniais. Então, a principal hipótese de aplicação da bagatela é, sem dúvida nenhuma, ao crime de furto. Nós não temos violência, nós não temos grave ameaça. Se o indivíduo furta um objeto material de valor insignificante, e este parâmetro é um parâmetro da jurisprudência, em torno de 10% do salário mínimo vigente na data dos fatos, nós vamos então ter a atipicidade deste comportamento. Então, pessoal, a tipicidade é a consequência da aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela própria. Isto porque, muita atenção agora, a doutrina vai nos ensinar também que há o chamado princípio da infração bagatelar imprópria. O que vem a ser a infração bagatelar imprópria? Vejam, na bagatela própria, na bagatela clássica, nós afastamos a tipicidade da conduta por ela não ser materialmente típica. Não há uma violação ao bem jurídico tutelado. Já na bagatela imprópria, a estrutura do crime mantém-se íntegra. Eu tenho um fato típico, ilícito, praticado por agente culpável. Porém, entende-se desnecessária a aplicação da pena. A punibilidade que não integra o conceito analítico tripartido de crime é afastada na chamada bagatela imprópria. Então, pessoal, quando eu falo de bagatela imprópria, eu estou falando de afastamento da punibilidade. O crime existe, mas o Estado não aplica pena. Exemplo de bagatela imprópria, perdão judicial. O indivíduo que pratica um homicídio culposo na direção de veículo automotor e neste acidente automobilístico ele provoca a morte de um ente querido, este indivíduo poderá ser beneficiado pelo perdão judicial. O crime está lá, ele praticou um fato típico, ilícito e ele era culpável ao tempo da prática. Porém, o Estado diz é desnecessária a sanção penal neste caso porque as consequências do crime já afetaram este agente de forma muito intensa. E esta é a bagatela imprópria. Então, bagatela própria, insignificância própria, é aquela que afasta a tipicidade material da conduta, não há crime.
Bagatela imprópria, infração bagatelar imprópria, afasta a punibilidade. O crime existe, mas afasta-se a aplicação da punição. Legal, pessoal? Muito bem. Nós vamos ter algumas súmulas dos tribunais superiores tratando da insignificância, tanto da insignificância própria quanto da insignificância imprópria. Vejo aqui que tem uma dúvida do Leandro Magnavito. O princípio da insignificância é até valores de R$100 aproximadamente? Isto, Leandro. Nós usamos como parâmetro para a insignificância valores de até aproximadamente 10% do salário mínimo vigente na data dos fatos. 10% do salário mínimo. Então, o salário mínimo, que é R$1.000 e poucos, atualmente 10%, cerca de R$100 e poucos. É um parâmetro fixo, rígido? Não, né? A jurisprudência tem aí uma certa variação na aplicação da insignificância, mas este é o parâmetro que você vai utilizar na sua prova, ok? Legal, pessoal. Ó, o Lucas está dizendo que não, Luca Matheus está dizendo que não conhecia a bagatela imprópria. Pois é, hoje você aprendeu então a bagatela imprópria, Luca. E veja, eu vou explicar isso para vocês. A bagatela imprópria, ela é muito articulada como tese de defesa no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Vejam, quando há reconciliação do casal. Imaginem que um casal se envolveu numa briga doméstica e neste contexto houve contravenção penal de vias de fato, empurra-empurra, houve xingamento, houve ofensa à honra, né? Ou até mesmo uma lesão corporal de natureza leve. Vejam, este casal então teve esse desentendimento aí pontual. Eles não eram dados a brigas, esta mulher não vivia um ciclo de violência dentro da casa dela, foi uma briga pontual ali naquele dia. Mas é feito o registro da ocorrência, as autoridades são acionadas, o marido ou o companheiro ou namorado, enfim, com quem essa mulher mantinha relação íntima de afeto, é denunciado ou pela contravenção penal ou pela lesão corporal, e no transcurso do processo, vem a defesa desse agressor e diz o seguinte: senhor juiz, senhora juíza, eles já se entenderam. Ele, de fato, praticou aí essa agressão contra a companheira. Mas agora está tudo bem, né? Nós não temos mais por que interferir na vida conjugal deste casal. Então, mostra-se desnecessária a aplicação da pena. Não se nega. Ele praticou um fato típico, ilícito, ele era culpável. Mas a pena se tornou desnecessária, porque eles já se entenderam. Este argumento de afastamento da punibilidade com base na reconciliação do casal, ou seja, como uma expressão da bagatela imprópria, é aceita pela jurisprudência esta tese, pessoal, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher? E a resposta é: não é aceita. Não é aceita a bagatela imprópria no âmbito da violência doméstica contra a mulher. Ainda que o casal não tenha ali mais nenhum tipo de briga, que eles já tenham voltado a conviver, o crime, claro, aconteceu lá naquele dia. E o Estado não pode permitir que este tipo de argumento convença. Por quê? Porque seria, afinal de contas, né, um desprestígio à própria Lei Maria da Penha, que quer coibir os ciclos de violência e que também tem aí a pena, vocês devem se lembrar disso, da teoria da pena, a pena não tem uma função meramente retributiva, de castigar alguém por um fato cometido. Não, a pena também tem um propósito, um intuito pedagógico, conscientizador, para que aquele indivíduo, então, né, aprenda, entre aspas, que não pode repetir este tipo de comportamento, porque se repetir vai receber uma nova sanção. A pena não tem caráter exclusivamente punitivo, repressivo, sancionador. Também tem o seu aspecto
pedagógico, de ensinar, de dar um exemplo, não só ao indivíduo, como também à sociedade como um todo, tá bom? Então, pessoal, eu trago aí para vocês 2 súmulas importantes sobre o princípio da insignificância. Primeiro, então, eu comentei com vocês a súmula 589 do STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Vejam, pessoal, é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Do que nós estamos falando aqui? Nenhum caso que esteja sob, né, a vigência da Lei Maria da Penha vai ser passível de se aplicar à insignificância. Quer a insignificância própria, que afasta a tipicidade material, quer a insignificância imprópria, que afasta a punibilidade. Não aplico bagatela no âmbito da Lei Maria da Penha. Eu sugiro fortemente que vocês estudem a Lei Maria da Penha. É um assunto que tem grande chance de aparecer na sua prova, tá? Dentre as leis penais, por certo que a gente pode identificar algumas leis mais relevantes do que outras, e eu vejo a Lei Maria da Penha como uma lei muito importante para a sua prova. Por quê? Porque nós temos aí reiteradas manifestações da jurisprudência, nós temos uma incidência enorme na prática de Lei Maria da Penha. Você, como futuro advogado, como futura advogada, vai lidar com clientes da Lei Maria da Penha, você pode atuar inclusive pelas vítimas de violência doméstica, então você tem que conhecer a Lei Maria da Penha, tá bom, pessoal? Então, uma dica aí bem importante para vocês. Súmulas sobre a Lei Maria da Penha e leiam a Lei Maria da Penha. É uma lei curtinha. Eu também tenho na matriz da OAB uma aula sobre Lei Maria da Penha. Quem puder assistir, assista. E eu vou buscar também aqui ao longo dos nossos eventos, da nossa preparação, falar sempre um pouquinho da Lei Maria da Penha, ok? Muito bem, vamos lá. O Leandro está perguntando, os crimes de violência doméstica passaram a ser de ação penal pública incondicionada? Não, Leandro, presta atenção aqui. Os crimes que são todos de ação penal pública incondicionada são os crimes contra a dignidade sexual. Lei de 2018, lá no âmbito do Código Penal, crimes contra a dignidade sexual, estupro de vulnerável, qualquer crime que esteja lá previsto no rol dos crimes contra a dignidade sexual, estes são sempre de ação penal pública incondicionada. No âmbito da Lei Maria da Penha, esta não é uma regra. Nós podemos ter tanto crimes de ação penal pública condicionada como incondicionada e crimes de ação penal privada. Crimes contra a honra, regra geral, ação penal privada, uma injúria, por exemplo, praticada no âmbito doméstico, ação penal privada. A mulher vítima de violência doméstica tem que contratar um advogado para entrar com a queixa-crime. Lá, lembrem dos requisitos da queixa-crime também, lá do processo penal, procuração com poderes específicos. E se for uma ameaça, artigo 147 do Código Penal, o ex-companheiro ameaçou a ex-companheira, disse o seguinte: terminou comigo, mas não vai ficar com mais ninguém. Eu te mato se eu te encontrar com outro homem. Ameaça, crime do artigo 147, motivado pela relação íntima de afeto que tiveram. Aplicação da Lei Maria da Penha. Ação penal pública condicionada à representação. Não foge à regra do Código Penal. O que foge à regra do Código Penal? Na verdade, da Lei 9.099, o crime de lesão corporal, Leandro. Atenção, a lesão corporal praticada no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, esta sim será sempre de ação penal pública incondicionada, e esta é uma súmula também do STJ. Legal a sua lembrança, porque nós tivemos aqui a referência a mais uma súmula. É a súmula do STJ que vai lá tratar que toda e qualquer ação penal
por lesão corporal contra a mulher no âmbito doméstico, no âmbito das relações familiares e íntimas de afeto, esta lesão corporal, independentemente da natureza, pode ter sido uma lesão leve, vai ser de ação penal pública incondicionada. É a lesão corporal, tá bom, pessoal? Então, na Lei Maria da Penha, nós temos aí diversas possibilidades de crimes ou contravenções. O que será sempre de ação penal pública incondicionada, segundo a súmula do STJ, é o crime de lesão corporal, ainda que seja uma lesão corporal leve, tá? Por quê? Porque lá na Lei 9.099, nós vamos ter a referência de que a lesão leve é condicionada à representação. Isto para outros casos que não envolvam violência doméstica. Se envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, a lesão corporal sempre será de ação penal pública incondicionada, ok? Entendido? Então tá certo. Nós fizemos aí uma boa revisão sobre a Lei Maria da Penha. Voltando ao princípio da insignificância, que era o nosso assunto inicial, eu trago a vocês mais uma súmula que trata sobre o princípio da insignificância. É a súmula 599 do STJ. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. E aí, pessoal, o que nós temos neste enunciado de súmula? Nós temos os crimes contra a administração pública, podem ser tanto praticados por funcionário público, a exemplo de um peculato, de uma concussão, de uma corrupção passiva, como nós temos vários crimes praticados por particulares contra a administração pública, né? Vejam vocês que a jurisprudência, como regra, não vai permitir a aplicação do princípio da insignificância a estes crimes. Por quê? Porque, no mais das vezes, nós não vamos estar diante apenas e tão somente de uma lesão patrimonial à administração pública, de uma lesão ao erário, né, ao dinheiro público. Não. Nós vamos ter outros princípios aí violados, como, por exemplo, a moralidade administrativa. E aí a jurisprudência vai dizer, a moralidade administrativa não é quantificável financeiramente. Nestes crimes, nós não estamos lidando apenas e tão somente com patrimônio. Nós estamos lidando com algo maior, né? É preciso preservar a regularidade dos serviços administrativos, os agentes administrativos devem agir de maneira lícita, de maneira proba, esses agentes administrativos não podem violar a moralidade. Então, há uma série de outras questões envolvidas. Por isso, a jurisprudência, como regra geral, não aplica a insignificância no âmbito dos crimes contra a administração pública. Porém, advirto que esta súmula já foi mitigada pela própria jurisprudência do STJ e do STF. Nós vamos ter aí casos pontuais de afastamento desta súmula para, sim, aplicar a insignificância em crimes contra a administração pública. E aqui eu me recordo de 2 exemplos. Um indivíduo que danificou um cone de sinalização do Detran, portanto um patrimônio público, o cone de sinalização do Detran, avaliado em R$20 esse cone, o cidadão danificou, um cidadão de 80 anos, idoso, já uma situação muito peculiar, né? Lembrando que o crime de dano no Código Penal ele é necessariamente doloso, pessoal. Mas a jurisprudência entendeu que ali naquela hipótese concreta não se justificava aplicar uma pena a este senhor. E temos também um outro exemplo da jurisprudência em que se aplicou a insignificância ao dano ao patrimônio de um presídio, caracterizado, no caso concreto, pela destruição de um lençol do sistema prisional. Um lençol já muito velho, muito gasto, sem sequer ali uma
uma avaliação econômica palpável, né? Não existia um valor ali que pudesse ser atribuído àquele lençol, já muito gasto, muito poído, e que um interno do sistema prisional danificou aquele lençol, se eu não me engano, para construir aquela espécie de varal que eles fazem com lençol, que eles chamam de Tereza. Então, pessoal, neste caso, também a jurisprudência considerou que não se justificaria a incidência do direito penal, aplicou o princípio da insignificância, embora aí o prejuízo fosse da administração pública. Então, súmula 599 é a regra geral, mas já foi também mitigada pela jurisprudência. Disso nós concluímos, e eu me recordo que nós já falamos desse tópico nas nossas aulas, que o princípio da insignificância, ele tem uma aplicação casuística. O que quer dizer isso? O princípio da insignificância não tem uma regra geral, não tem um padrão absoluto. Eu aplico caso a caso. Eu vou analisar as peculiaridades de um caso concreto para avaliar a incidência da insignificância. E dentre estas peculiaridades, o que eu vou analisar? Só o valor do objeto material? Se é 10%, aproximadamente 10% do salário mínimo vigente? Não. Eu vou analisar quem é este indivíduo que praticou este crime ou contravenção, eu vou analisar a condição da vítima, eu vou analisar as circunstâncias em que este delito foi praticado, tudo isso. Então, a análise da insignificância não é uma análise 2 mais 2 igual a 4, é uma análise casuística. Ok, pessoal? Legal? Muito bem. Nós temos aí, então, uma revisão bacana sobre súmulas que versam sobre o princípio da insignificância. Vamos avançar um pouquinho mais aí no estudo do direito penal e eu quero tratar com vocês das súmulas referentes à aplicação da pena. Individualização da pena, sistema trifásico, é um assunto que pode também, tem grande chance de aparecer na sua primeira fase. Para aqueles que vão fazer a segunda fase em penal, é fundamental, é crucial que você conheça o sistema trifásico, que você conheça as 3 fases da individualização da pena, que foram elaboradas por Nelson Hungria, também chamado então de sistema trifásico ou sistema Nelson Hungria. Vamos lá então para o nosso material, pessoal? Vamos lá. Vejam vocês aí que eu trago 4 súmulas do STJ, estas súmulas todas são muito importantes. Na primeira fase da dosimetria, então depois que o magistrado analisou a materialidade, a autoria do crime, ele verificou que há então ali provas para a condenação daquele indivíduo. Ele vai então julgar procedente a pretensão punitiva estatal para condenar fulano de tal nas penas do crime do artigo 157, por exemplo, do roubo, e vai passar a individualizar a pena. Então, ele reconheceu a autoria, ele viu que está presente, a prova da materialidade, existem provas para a condenação, ele vai passar, então, a individualizar a pena. E para individualizar a pena, em primeiro lugar, ele vai analisar, na primeira fase, as circunstâncias judiciais. E lá nas circunstâncias judiciais, nós vamos observar, são 8 as circunstâncias judiciais, o magistrado vai analisar os antecedentes, a personalidade, vai analisar toda ali a condição, as circunstâncias em que foi praticado o crime. Então, nós temos lá, no artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias judiciais que são analisadas. Pois bem, estas circunstâncias judiciais, pessoal, elas vão impactar a pena de que maneira? De forma negativa. E para cada circunstância judicial negativa, o magistrado pode incrementar esta pena base em 1/6 ou 1/8. 1/8 é a fração defensiva, é a fração que nós, como advogados de defesa, defensores públicos, alegamos. Porém, a jurisprudência admite como uma fração aceita a de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.
Quando eu estou falando da circunstância dos antecedentes, o que o magistrado pode utilizar em desfavor deste indivíduo? Ele pode utilizar ações penais em curso? Ele pode se utilizar de inquéritos, de investigações que ainda estejam tramitando? E a resposta é não. Esta é a súmula 444 do STJ. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Então, pessoal, eu não posso, na primeira fase da dosimetria, quando eu vou fixar a pena base do delito, eu não posso me valer como uma circunstância negativa a título de antecedentes de ações penais que ainda estão tramitando. Nem posso me valer de inquéritos policiais em curso. Por quê? Porque eu estou violando o princípio da presunção de inocência. Eu só posso considerar como maus antecedentes uma sentença que já esteja ali caracterizada pela definitividade, ok? Então vejam, maus antecedentes, eu não posso considerar na primeira fase o indivíduo portador de maus antecedentes se ele não tem uma sentença condenatória transitada em julgado, se ele não tem ali, portanto, um título condenatório definitivo, se ele tem ações em curso, se ele tem inquéritos em curso, este indivíduo ainda é presumido inocente pela nossa Constituição e estas ações penais, estes inquéritos não podem ser utilizados em desfavor do indivíduo, ok? Súmula 444, então, importantíssima. Vejam, outra súmula que diz respeito aos antecedentes é a súmula 636 do STJ. A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Vejam vocês, do que nós estamos falando aqui. Para um magistrado reconhecer os maus antecedentes na primeira fase ou a reincidência na segunda fase, ele precisa de cópia da sentença com o trânsito em julgado, autenticada no cartório da vara em que foi proferida aquela sentença? Não, não precisa, pessoal. O documento suficiente para comprovar tanto os maus antecedentes quanto a reincidência é a chamada FAC ou FAP. Folha de antecedentes penais ou folha de antecedentes criminais. Em alguns estados é chamada de FAC, em outros de FAP. Esta folha de antecedentes, né, que está lá nos sistemas integrados do Poder Judiciário, da polícia, né, que é alimentada com dados oficiais, esta folha de antecedentes é suficiente para o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência. Não é preciso que haja cópia da sentença condenatória, cópia do trânsito em julgado, que haja uma certidão lá da vara que proferiu a sentença, nada disso é preciso, ok? Muito bem, pessoal. Esta, então, é a súmula 636. Vamos agora falar sobre a segunda fase da dosimetria. Na primeira fase, nós chegamos, então, à fixação da chamada pena base, e na segunda fase, nós vamos buscar a fixação da chamada pena intermediária. Na segunda fase, nós vamos analisar as agravantes e as atenuantes, que estão previstas nos artigos 61 e 65 da parte geral. Pessoal, é possível que uma circunstância atenuante na segunda fase reduza a pena abaixo do mínimo legal? Exemplo, o indivíduo primário de bons antecedentes, ele praticou o crime de roubo, pena mínima de 4 anos. Na primeira fase da dosimetria, a pena base ficou fixada no mínimo legal, não havia nenhuma circunstância judicial negativa. O magistrado percorreu as 8 circunstâncias e vejam, esta análise deve ser uma a uma, tá? As circunstâncias judiciais na primeira fase não podem ser analisadas em bloco, elas têm que ser analisadas uma de cada vez. O magistrado diz todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, vai manter a pena base no mínimo legal de 4 anos. Ele avança para a segunda fase. E este indivíduo, primário de bons antecedentes, confessou em juízo espontaneamente. Ele confessou que ele praticou o roubo.
A confissão é uma atenuante genérica, está lá no artigo 65 do Código Penal. A circunstância atenuante pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal nesta segunda fase, pessoal? E a resposta é não. A jurisprudência não admite. Embora lá no Código Penal nós tenhamos a expressão são circunstâncias que sempre atenuam a pena, na verdade, a interpretação que a jurisprudência nos dá, de acordo com a súmula 231, é que se a pena já está no mínimo legal, a atenuante não pode reduzir esta pena para aquém, para abaixo do mínimo legal, ok? Então, na primeira e na segunda fase da dosimetria, o sentenciante, o magistrado ou a magistrada está adstrito. O que é adstrito? Está limitado aos patamares mínimo e máximo da pena. Então, ele reconhece, ele diz lá, está presente a circunstância atenuante da confissão, mas eu não posso reduzir a pena abaixo do mínimo legal. A pena intermediária permanece em 4 anos. Entendido? Então, ele diz, ele reconhece a existência da confissão, ele diz que, né, houve a confissão espontânea, mas ele não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, ok? Na segunda fase da dosimetria, o magistrado não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, súmula 231 do STJ. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Então, quando falamos aí de atenuante, estamos falando de segunda fase da dosimetria. A súmula 241 também diz respeito aí, pessoal, à segunda fase da dosimetria. Está falando de reincidência. A reincidência é uma agravante, né? O indivíduo que tem, na data do crime, uma sentença condenatória transitada em julgado por crime anterior, ele é reincidente. E vejam, a reincidência não pode ser utilizada simultaneamente como uma agravante na segunda fase e como maus antecedentes na primeira fase. Por quê, pessoal? Porque neste caso nós teríamos uma clara, uma evidente violação ao princípio do ne bis in idem ou non bis in idem. O que vem a ser o bis in idem em matéria penal? Pessoal, é a dupla punição por uma mesma circunstância, por um mesmo fato. Se um indivíduo ele tem uma única condenação pretérita transitada em julgado, única condenação. Esta única condenação somente poderá ser utilizada a título de reincidência. Não poderá ser utilizada na primeira fase como maus antecedentes. Por quê? Se eu pego essa mesma condenação e incremento a pena base dizendo este indivíduo tem maus antecedentes e vou para a segunda fase e digo este indivíduo é reincidente, esta mesma condenação serviu para incrementar a pena deste indivíduo 2 vezes. Uma mesma circunstância fática, o mesmo fato, foi utilizado duplamente para punir este indivíduo. E isto o direito penal veda. Eu não posso ter uma pessoa punida 2 vezes pelo mesmo crime. Eu não posso ter uma pena incrementada 2 vezes pela mesma circunstância. Bis in idem, né? Punição repetida, não pode ter em direito penal. Então, se o indivíduo tem uma única condenação transitada em julgado, ou é reincidência ou é mau antecedente. Não pode ser as 2 coisas ao mesmo tempo. É o que está aí na súmula 241, ok? Ah, professor, e se ele é multireincidente? Aí a conversa é outra. Se ele é multireincidente, aí sim poderá ser utilizada uma condenação a título de maus antecedentes ou mais condenações e a outra utilizada a título de reincidência. Não temos problema quanto a isso, mas só na hipótese de multireincidência, ok? Muito bem, pessoal. A matéria aqui da dosimetria da pena é uma matéria longa, é uma matéria instigante. Eu sei que vocês têm bastante dúvidas, né? Eu me recordo, né, para aqueles que são assinantes, que eu fiz há algum tempo uma maratona
sobre a aplicação da pena. Então, para aqueles que puderem aí acessar os conteúdos para assinantes, tem a maratona de direito penal sobre a aplicação da pena, né? Nós temos nas aulas também da matriz da OAB, as aulas sobre a aplicação da pena, em que eu percorro as 3 fases de forma bastante detalhada, explico certinho como é que a gente aplica a pena, faço casos práticos, né? Resolvo com vocês, falo de todas as súmulas e não só destas, né? Mas vejam que hoje nessa nossa proposta, nós estamos trazendo aqui a revisão, então eu chamei a atenção para estas 4 súmulas sobre a aplicação da pena e convido vocês a se aproximarem, tá? O Eduardo está perguntando o seguinte: professora, se for possível responder, claro, vamos lá. A confissão como atenuante pode compensar a reincidência? Sim, Eduardo. Este é um entendimento que a jurisprudência do STJ já estabeleceu. A confissão e a reincidência são consideradas aí igualmente preponderantes, pois dizem respeito a aspectos subjetivos do agente. Então, sim, se o indivíduo tem uma única reincidência e ele confessa, ele pode ser, sim, beneficiado por esta compensação da confissão pela reincidência. Então, a pena dele não sofre nem acréscimo nem diminuição, ela continua no mesmo patamar. Reincidência e confissão podem ser, sim, compensadas. Isto se, né, nós tivermos aí uma única reincidência, é o que a jurisprudência nos diz. Se o indivíduo é multirreincidente, a jurisprudência vai dizer que esta compensação pode não ser integral. Então, o magistrado pode aumentar um pouquinho a pena se houver multirreincidência. Mas, havendo apenas uma reincidência, a compensação, sim, entre a confissão e a reincidência pode ser integral. Então, nem aumenta, nem diminui a pena, fica no mesmo patamar. Então, naquele meu exemplo do roubo, se o indivíduo ficou com a pena base em 4 anos, na primeira fase, vem para a segunda fase, eu tenho uma sentença condenatória transitada em julgado por fato anterior, eu tenho a reincidência e ele confessa, eu posso compensar estas duas e a pena dele continua 4 anos, continua no mínimo legal mesmo ele sendo reincidente. Por isso que nós, na prática, sempre que nós vamos orientar o nosso cliente, o nosso assistido, a gente tem que analisar o processo como um todo e analisar, inclusive, a folha de antecedentes penais. Porque se o indivíduo é primário de bons antecedentes, muitas vezes uma confissão não tem utilidade e só vai atrapalhar o desenvolvimento das demais teses técnicas quanto aos fatos, quanto a eventuais contradições nos depoimentos das testemunhas. Agora, se o indivíduo é reincidente e a prova está bem desfavorável a ele, aí a confissão passa a ser uma alternativa para termos aí uma tese subsidiária, para termos aí uma dosimetria mais favorável, porque o reincidente que não confessa, se ele é condenado, a reincidência vai incrementar de no mínimo aí 1/6 a pena na segunda fase. Ok, pessoal? Muito bem, a Carla está perguntando se a sentença apelada pode ser utilizada como reincidência. Não, é preciso que nós tenhamos trânsito em julgado, condenação definitiva. E este trânsito em julgado para fins de reincidência tem que ser anterior ao novo crime. A reincidência, leiam lá o artigo 63 do Código Penal, que tem a definição da reincidência. É a sentença condenatória transitada em julgado anterior por fato anterior. Então, se o indivíduo também tem o trânsito em julgado no curso do outro processo, a hipótese vai ser diferente. Pode ser maus antecedentes, mas não vai ser de reincidência. Para reincidência, eu tenho que ter o trânsito em julgado anterior por crime anterior, ok? Para sabermos se o indivíduo é reincidente ou não, artigo 63 do Código Penal combinado com o artigo 7º da Lei das Contravenções Penais. Nós vamos ter lá um quadrinho das hipóteses de reincidência. O indivíduo que comete uma contravenção penal e depois comete crime é reincidente pela nossa lei? Não é reincidente. Eu acho que tem uma pergunta aí também sobre isso. Contravenção penal com a prática posterior de crime
não gera reincidência no nosso ordenamento. Muitos consideram que foi um lapso, uma falha do legislador. Ok, pessoal? Muito bem, hoje o nosso tempo, infelizmente, acabou. Queria agradecer a vocês pela participação, pela presença sempre carinhosa, com dúvidas muito boas. Hoje eu gostei de ver o pessoal acompanhando a aula, entendendo, fazendo perguntas muito pertinentes. Fico sempre muito feliz com estes eventos ao vivo. Queria desejar a todos vocês uma excelente semana de estudos. Nós vamos ter simulado de primeira fase esta semana. Eu elaborei as questões de direito penal com bastante carinho. Eu acho que as questões estão difíceis, estão desafiadoras, então espero que vocês aí façam o simulado e depois acompanhem a nossa correção também, tá certo, pessoal? Muito obrigada a todos vocês, obrigada Dalva, obrigada Ellison, a Gessiele, a Kel, sempre presente, o Luca, Kleber, Eduardo, legal, pessoal, obrigada Francisco, a Josefa, todos vocês, muito obrigada mesmo, um forte abraço, um beijo, pessoal, até a próxima, tchau, tchau.